Bem, eu acho que a gente já tem um bom quórum aqui. Vamos começar. Boa tarde a todos. É um prazer mais uma vez estar aqui com vocês não exatamente no comecinho do mês, porque a gente teve um mês aí começando no finalzinho de uma semana, então a gente acabou atrasando mais uma semana para o call mensal. Bem-vindos ao call mensal de novembro de 2025, como a nossa rotina aqui mensal de atualizar o que a gente viu para outubro. Alguns dos desenvolvimentos, não só o price action dentro do mercado, comparando o cripto com as demais classes de ativos, mas também alguns dos highlights do mês e o que a gente está vendo daqui em diante para cripto nesse ano. Hoje, como de costume, nós temos aqui o Marcelo Romero, nosso portfólio manager, também, além dele, Pedro Lapenta, head de research, e eu aqui, Lucas, como research lead. A gente vai tentar, como de costume, fazer os 30 minutos de apresentação, mas obviamente isso também inclui um período aí para a gente responder perguntas. Então, já de antemão, peço que vocês deixem aí na nossa abinha de Q&A qualquer pergunta que vocês tenham, e assim que a gente terminar aqui a nossa apresentação, a gente tenta cobrir e responder tudo que for demandado aí pela audiência. Bem, mês de outubro finalizou, a gente vai cobrir aqui alguns pontos sobre adoção institucional, lançamento de ETFs mais uma vez nos Estados Unidos, e também mais uma vez corte de juros nos Estados Unidos. E eu acho que em comparação ao que a gente tinha conversado no início do mês passado, né, o mês de outubro não foi um mês de price action positivo, mas eu acho que a ideia daqui é a gente conversar um pouco sobre o momento que a gente está vivendo, alguns dos eventos que aconteceram no mês passado, e eu passo a bola para o Marcelo Romero para ele começar um pouco falando do resumo de mercado do mês de outubro e também como que a gente está vendo o ano de 2025 até aqui. Fala pessoal, boa tarde. Prazer aí estar novamente participando do nosso call mensal. Bom, passar um pouco do panorama, né, e price action que a gente teve ao longo do mês e como a gente está no acumulado ano dos produtos é, da Hashdex. Bom, como a gente pode ver, né, em outubro a gente foi basicamente do céu ao inferno, né? Cripto, a gente chegou a máxima histórica de Bitcoin em meados do meio do mês, e que a gente consegue ver no início do mês, na verdade, a gente consegue ver refletido no preço do Hash 11, é, alcançando quase uma máxima de 10% e fechando o mês, né, com uma queda de 4,4% em real, né? E a gente, né, enquanto a gente vê, né, um mês positivo para os demais ativos que a gente acompanha, né, no comparativo, né, de cripto versus TradFi. O que é algo que a gente vai falar um pouco mais ao longo da apresentação, mas é interessante, né, de notar, né, o quanto que, né, o ativo, né, a classe de ativos de cripto era mais sensível a eventos específicos, né, que ocorrem, né, no interim, né? A gente teve no início do ano a questão do Liberation Day, né, e né, o trigger também é relacionado a tarifas, né, do mês de outubro para queda, né, de cripto, que, né, teve um impacto mais moderado em outras classes, mais acentuado, né, em cripto, muitas vezes pela questão da microestrutura do mercado, né, que a gente pode eventualmente explorar também, falar um pouco mais sobre isso, que envolveu diversas liquidações em cascata, em exchange, e um price action que reverbera de uma forma diferente do que a do mercado tradicional, e o fato de ser 24/7, né, também que altera aí bastante o price action, mas isso não muda, né, os fundamentos, né, que a gente costuma, né, é, falar também bastante nos calls, e isso não muda os fundamentos de cripto, que seguem se tornando cada vez mais robustos, né? Então, da mesma forma que a gente observa uma volatilidade para baixo, essa volatilidade para cima não é rara, né, em cripto, e uma vez que a gente está, né, vendo as evoluções tecnológicas, né, desenvolvimento da rede, e tanto quanto as questões regulatórias e de contexto, né, de como o cripto tem se inserido na economia,
a gente entende como, né, mais uma possibilidade de acúmulo de valor, né, por uma explosão positiva também para cima, no momento oportuno. Mas, bom, né, sem mais delongas e tentando argumentar em relação a forecast, por enquanto, o que a gente viu em outubro foi um mês de altíssima volatilidade, né, talvez o outubro mais volátil aí da última década, né, em cripto. É, bom, passando para o slide seguinte, a gente pode ver, como eu havia mencionado, a gente chegou a tocar próximo da máxima do ano do Hash 11. Lembrando que, né, esse é o preço em real, né? Então a gente teve, né, um ano aí em que o real se valorizou em relação ao dólar, né? Então isso tá impactando, né, o valor do Hash 11 aí, se fosse considerar puramente o valor do da posição em dólar, seria na casa de 15,5%. O negativo 2,5% se dá muito em função da exposição cambial. No outro lado, a gente vê, né, que os ativos, de risco, de modo geral, né, Bovespa, o S&P, né, o próprio commodities, né, a gente tem visto uma alta bem contundente, né, e é difícil não comparar, né, com a classe de ativo de cripto, mas a gente encara de outra forma. Pelo contrário, isso aí, né, tende a demonstrar, né, uma desassociação, e outras janelas, a gente tem outras facetas de performance, né? Então, na janela que a gente está observando aí, a gente pode ver que, né, existe claramente um movimento é, positivo, altista aí, né, dos ativos de risco, de modo geral, que em cripto fica um pouco para trás, muito por conta da posição ser dolarizada, né? E a gente ter, né, o mercado local aí é, sendo beneficiado, né, talvez pelas altas das commodities, enfim, diversos fatores internos também, é, não tirando o mérito aí da posição de cripto. No slide seguinte, a gente pode ver também já a posição não só do Hash 11, mas dos demais ETFs, né, da Hashdex disponíveis na B3, e alguns pontos interessantes, né, que a gente pode verificar, né, como que, né, na janela de 12 meses fica muito, a gente está mais ou menos, né, bem certinho em relação ao pós-eleição na americana. A gente vê uma performance muito boa aí de todos os ativos de um modo geral ali, o Hash, o próprio Bitcoin, representado pelo BitH11, e Ethereum, que teve, né, também seu momento bem positivo aí, né, nos últimos 6 meses, né, ficando aí no topo, né, da janela de 6 meses, né, e continua seguindo com uma performance muito boa em 12 meses. Né, o year to date talvez não tenha, né, não esteja refletindo tão bem toda né, a janela, né, que a gente pegou ali no pós-eleitoral americano. Por isso que eu menciono que, né, é importante olhar, né, diversas janelas, né, para fazer uma avaliação mais assertiva em relação à performance de diversos ativos ao longo do tempo. E também olhando essa própria tabela de produtos, a gente consegue ver, né, como que, né, a gente tem no período mais recente, né, os benefícios que foram sendo acumulados, né, pelas redes, né, no caso Ethereum, Solana, né, a gente tem um pouco de reflexo disso no Web3, no Web3.11, né, são instrumentos que tendem a capturar mais os benefícios de infraestrutura que estão sendo desbloqueados por conta do acesso maior e ambiente regulatório, evoluções, né, é, intrínsecas, né, das redes, né, sendo desenvolvidas. Isso aí, né, reflete também no preço dos ativos no período mais recente. E a gente pode explorar um pouco aí também na conversa em seguida. E é isso, passar a bola aí pro Lucas. E vamos lá. Valeu, Romero. Obrigado. Mais uma vez eu lembro a todos aí da nossa aba de Q&A.
Então, deixem suas perguntas aí para a gente bater um papo logo na sequência da apresentação. Eu acho que esse ponto que o Romero estressou é super interessante, porque o calendário gregoriano ele não está no year to date, não parece muito bom para cripto, mas essa janela pós-eleitoral, principalmente nos Estados Unidos, que a gente tem acompanhado desde o ano passado, ela mostra que cripto ainda continua tendo uma performance super atrativa e positiva, né? O que está muito conectado com esses movimentos que a gente tem abordado ao longo de todo o ano de 2025, dessa grande virada regulatória e de acesso a criptoativos no mundo regulado dentro de produtos, principalmente no mercado americano. E além da parte de cobertura de mercado para o mês de outubro, né, que é o contrário talvez do que a gente antecipou ali no início de outubro, o Romero já mostrou, né, aquele primeiro all-time high ali no dia 6 de outubro, e historicamente outubro é o Uptober, né? Nesse ano dessa vez foi diferente, a gente viu uma ligeira queda aí para cripto, como foi abordado nos slides anteriores. Mas apesar disso a gente viu alguns desenvolvimentos do ponto de vista de fundamentos e um desenvolvimento macro em específico característico desse mês passado, que eu acho que vale a pena a gente relembrar. E depois eu passo para o Lapenta justamente para a gente discutir o que a gente pode esperar e que momento, né, na verdade, é esse que a gente está vivendo. O primeiro que eu gostaria de ressaltar aqui, eu acho que o mês de outubro ele trouxe dois desenvolvimentos importantes. O primeiro, talvez mais relevante, é essa ideia justamente de você ter grandes instituições, e aqui duas das maiores do mercado tradicional, não só o maior banco de investimentos do mundo, mas também os mais importantes bancos americanos, passando o Morgan Stanley em particular a sugerir, né, cripto. A gente já tinha coberto um pouco disso no call de outubro, né, essa sugestão de cripto como uma alocação estratégica dentro do portfólio. A gente mostrou no mês passado algo como entre 2% e 4% dentro de qualquer tipo de portfólio, e agora abertamente permitindo que todos os seus clientes, não só os de alto patrimônio, possam a fazer alocação em cripto através de produtos regulados, por exemplo, dentro dos seus portfólios, mais uma vez nessa toada da adoção de cripto pelo mundo tradicional como uma classe legítima, investível e que deve compor os mais variados portfólios. E, por outro lado, a gente vendo o JP Morgan expandindo o acesso a financiamentos que utilizem como colateral, né, empréstimos que utilizem como colateral Bitcoin e Ether. Então, a gente já tem falado há algum tempo aqui, né, desses avanços da adoção de cripto no mercado tradicional. O JP Morgan já tinha anunciado isso do ponto de vista de ETFs de cripto, e agora cripto diretamente, o que mais uma vez traz mais robustez aí para o acesso a produtos, né, de crédito, por exemplo, no mercado tradicional, só que agora tomando como garantia os próprios criptoativos que o investidor pode ter dentro do seu portfólio. Então, esses dois pontos aconteceram aí no mês de outubro, e eu acho que continua nessa toada de avanço de adoção institucional de cripto, né? Além disso, a gente teve um outro ponto relevante. A gente teve os dois primeiros ETFs de Solana, ETFs monoativo, né, sendo lançados nos Estados Unidos no mês de outubro, ali no finalzinho do mês. A gente lembra que desde o ano passado a gente está acompanhando com vocês o crescimento dos ETFs de Bitcoin, no primeiro momento, desde janeiro do ano passado, e na sequência os de Ether, né, desde julho do ano passado, e eles já captaram aí em fluxos líquidos de mais de 70 bilhões de dólares desde o seu início, né, esse complexo de ETFs de Bitcoin e de Ether, desde o início do ano passado. E agora se junta a corrida aí dos ETFs monoativos, os ETFs de Solana, que também já captaram até aqui, cerca de 350 milhões de dólares, que também é uma cifra relevante para o lançamento de ETF. Aqui são só dois produtos. E, na verdade, a gente está vivendo aí possivelmente o final desse período de paralisação do governo americano, possivelmente nessa semana, e a gente sabe já que existe uma bateria aí de talvez dezenas de ETFs monoativos de cripto para serem aprovados aí nos próximos meses. A gente espera, na verdade, que isso aconteça, e o mercado vai ficar bem povoado aí de produtos regulados para dar acesso a cripto. E aí, na Hashdex em particular, o Romero citou muito bem o Hash 11, né? Uma vez que você tem todos esses ativos agora tendo produtos regulados, significa que há um reconhecimento da necessidade de exposição a muito mais do que, possivelmente, só Bitcoin e Ether dentro do mercado de cripto.
E um índice, na verdade, captura essa exposição ali com todas as suas sutilezas e idiosincrasias, porque o mercado cripto é mais do que o Bitcoin, é mais do que o Bitcoin e o Ether, e faz sentido algo como, por exemplo, o Hash 11 replicar uma cesta que represente o mercado como um todo, não só a tese de reserva de valor, mas também a parte de infraestrutura, contratos inteligentes e aplicações. E a gente espera que, na verdade, essa tese de ter uma exposição num único produto, através de um único produto, a toda a classe de ativos, como é o caso do Nasdaq Crypto Index, aí, seguido pelo Hash 11, continue sendo uma forma ideal de você acompanhar esse crescimento da classe de ativos. Só para mostrar um snapshot para vocês, né, aqui a gente está como que até o fechamento do dia de ontem, como que a gente estava em termos de influxos líquidos nos 3 tipos de ETF monoativo nos Estados Unidos, né? Agora tem mais um gráfico aqui mostrando os de Solana. E como vocês podem ver, os de Bitcoin e de Ether continuam aí com cifras bastante relevantes desde o início. Os de Bitcoin em torno de 60 bilhões de dólares de influxos desde janeiro do ano passado. Os de Ethereum com cerca de 13,8 bi. E os de Solana agora, no início, há pouco tempo, foram lançados, mas também já acumulando algumas centenas de milhões de dólares. Mais uma vez mostrando esse apetite que continua crescente aí pelos produtos regulados nos Estados Unidos. E o último ponto que eu queria trazer de highlight aqui do mês de outubro é justamente, mais uma vez, a gente viu o Federal Reserve cortando juros, mais uma oportunidade aí, 25 pontos base. Isso já era mais do que antecipado pelo mercado, né? Para quem acompanha essa FedWatch Tool aí na CME, a gente já sabia que esse corte estava sendo esperado na última reunião e, de fato, aconteceu. E a gente teve, talvez, aí um ingrediente novo nessa última reunião do Comitê de Política Monetária americano, que possivelmente, né, foi indicado que algo que o Fed não fez ainda, desde o início desse ciclo novo aí de redução de juros, que era parar, né, a redução do seu balanço, parar o que a gente chama aí de aperto monetário do ponto de vista de vender ativos para reduzir o balanço do Federal Reserve. Pela primeira vez, houve a indicação de que eles encerrariam essa redução de compras de ativo. Resta saber o quanto que isso deve implicar, olhando para frente, de talvez algum tipo de movimento de easing, né, de afrouxamento monetário, mas isso é algo que até esse momento aqui no ciclo não tinha sido anunciado pelo Federal Reserve, e pela primeira vez aí nessa reunião de outubro, foi anunciado que o Fed deixaria aí de reduzir o seu balanço, suas compras de ativo. E, historicamente, pelo menos, quando isso acontece, a gente vê um impulso possível de liquidez, ou ficando constante, ou até crescendo nos meses e trimestres que se sucedem. E uma coisa importante é que quando a gente olha nesse momento aqui, lógico, eu já falei, né, a paralisação do governo americano, ela tem retardado aí a liberação de vários dados macroeconômicos, principalmente do mercado laboral, mas com essa finalização possível nessa semana dessa paralisação, a gente imagina que esses dados macroeconômicos da economia americana passem a serem atualizados e possivelmente a gente consegue ter um pouco mais de previsibilidade se na última reunião do ano, que acontece em dezembro, se de fato essa tendência que a gente vê nesse momento aqui de mais um corte possível de 25 pontos base deva acontecer. E, como eu disse, em momentos passados, em ciclos passados, isso também foi um motor positivo para a cripto, não no curto prazo necessariamente, mas no médio e longo prazo. Isso foi um movimento importante. Bem, eu termino os highlights do mês de outubro aqui, e eu acho que a discussão que a gente estava tendo aqui até internamente é que momento é esse que a gente está vendo, né? No momento que a gente fala aqui, depois do mês de outubro, que não foi positivo, mas, apesar disso, a gente está vendo os fundamentos, aí, os catalisadores de cripto continuando super fortes e, na verdade, se fortalecendo, principalmente do ponto de vista de adoção institucional e desse destravamento regulatório que a gente continua observando, principalmente nos Estados Unidos, né? Stablecoins, tokenização avançando bastante. E aí, eu passo a palavra para o Lapenta, até essa provocação aqui dentro dessa capa de sessão, né? Se a gente está vivendo um bull trap ali no final, depois do comecinho do mês de outubro, ou se possivelmente a gente está vendo uma armadilha para ursos aí, na verdade,
gente pode estar num momento oportuno para alocação em cripto mais uma vez, como já foi algumas vezes nesse ciclo, né? A gente lembra em 24 ali o carry trade do Yen, que causou aquele momento de chacoalho. O Romero já citou mais cedo que no início desse ano a gente teve ali o Liberation Day, e cripto se recuperou vários meses na sequência desses eventos. E a grande pergunta é que momento é esse que a gente está vivendo agora, né? Boa. Essa, né, como é que você falou aí? O bear trap em português É é armadilha para urso, né? armadilha para urso, né? É, vou começar respondendo diretamente a essa provocação que a gente tem nos feito aqui. Foi uma discussão longa aí nos últimos meses, enfim, e dos últimos dias mais concentrada também. Não acho que seja uma armadilha do urso. Embora a gente possa estar num momento de mercado com mais nebulosidade, mas quando você dá um passo para trás e respira, joga água no rosto e olha, né, sempre para os fundamentos e o que está acontecendo, para a gente não mudou nada, né? Então, o que que eu quero dizer aqui? Tem alguns disclaimers que a gente precisa fazer, né? Obviamente, a gente é uma casa super comprada na tese de cripto, né? Então, a gente acredita piamente nisso, está querendo, né, e vem trazendo produtos para todo mundo e tentando convencer, inclusive nos momentos de chacoalhos e tudo mais, de que a história continua e mostrando, né, matando a cobra e mostrando o pau, né? Então, o que a gente está aqui fazendo é isso, né? Tentando trazer a parte dos fundamentos e mostrando que as coisas não estão indo contra. E outra, né, é que aqui a nossa abordagem também, eu vou responder vou dar minha opinião com base no Hash 11, tá? Que a gente acha que é a melhor maneira de se expor a criptoativos para 99% das pessoas, tá? Então, é a abordagem de índice, a abordagem de um índice de peso de mercado, né, de valor de mercado, né, da mesma maneira que as pessoas investem, boa parte investe em Bovespa através do índice, ou Nasdaq através de índice, ou no S&P através de índice. E tem uma razão para ser, primeiro que assim, foca nos ativos maiores, mais consolidados, nas histórias mais prontas, né? São ativos maiores, sofrem menos, mas mesmo assim, quando a gente quebra, né, a composição do Hash 11, né, tem basicamente três teses, né, e o ponto que eu quero fazer aqui, na hora que você olha as três teses, nenhuma delas teve alteração de visão de longo prazo. Sendo assim, se nada mudou, as coisas estão melhorando trimestre a trimestre, né, mês a mês, preços piores ou preços ou melhores, né, ou preços menores, significa todo. Para quem tem a tolerância, de novo, a gente também aqui não é, a gente não administra para o curtíssimo prazo, não estamos aqui administrando cota, né? Nossa visão é uma alocação estratégica, pequena para média, com visão de longo prazo, que vai multiplicar por várias vezes ao longo de uma janela longa, com drawdowns, com volatilidade declinante, mas com volatilidade. Então, assim, na hora que a gente olha, né, a principal tese do NCI continua sendo o Bitcoin, né, tem quase 75% alocado em Bitcoin, então a tese de reserva de valor continua intacta. A gente viu o ouro, que é um proxy, numa pegada extremamente forte, né, indicando que existe demanda. Isso está vindo de uma demanda de Banco Central, principalmente por ouro, normalmente vendendo treasury. Então o trade de debasement continua. Nós estamos entrando agora num ciclo de corte de juro que talvez piore essa situação, né? Os Estados Unidos têm todo um mandato de um trabalho assim herculeano de rolar nos próximos 24 meses algo como 12, 13 trilhões de dólares de dívida, mais 2 tri por ano de déficit que eles precisam financiar. Então nós estamos falando de 12 mais 2, tem quase 16 trilhões de dólares que vão pressionar o mercado nos próximos 2 anos, que precisam ser rolados, né? Então não existe outra coisa a não ser feita do ponto de vista de finanças dos Estados Unidos, a não ser rolar essa dívida, e tem que rolar ela em termos ok, né?
não vão rolar em termos bons. Então, assim, quem que é o comprador marginal? Né? O chinês, que foi o grande comprador marginal, reciclando dólares que vinham das exportações, né, das compras americanas, de todo a produção chinesa dos últimos anos. O chinês parou de ser comprador, na verdade, ele é net vendedor de Treasury, comprando ouro, né? O Middle East, grandes compradores por conta de petróleo, petrodólar e tudo mais. Quem vai comprar, né? Quem vai rolar essa dívida? Então, o debasement trade está lá, continua igual, nada mudou, o problema é tão grande quanto um mês atrás. Aí a gente entra nas duas outras teses de cripto, né, que está dentro do NCI, que é a tese de infraestrutura, né, dado o tamanho da alocação que tem hoje, que é a tese de Ethereum, Solana e afins, né, é onde toda esse arcabouço de stablecoin está sendo construído em cima, toda a tecnologia. E o que a gente viu, de novo, é uma série de avanços positivos nessa frente. De adoção, de regulação, de empresas anunciando vários projetos. Então, você teve Mastercard anunciando a compra de um stablecoin provider no longo de outubro, né? Mastercard, talvez a maior empresa de pagamentos do mundo, ela chega em 150 milhões de estabelecimentos, vai chegar com stablecoin também, e essas stablecoins vão ter que usar essas redes para negociar, para transacionar. Visa também com movimentos importantes, segunda maior empresa de pagamentos do mundo. Western Union, a maior empresa de remessas do mundo, anunciou emissão de stablecoin na Solana, que faz parte do índice, né? Enfim, tudo isso que, né, que a gente vem falando vem acontecendo com eventos práticos agora, né? Então, dentro da tese de infraestrutura, a regulação avançando, a adoção avançando, está apontando para muito mais utilização dessas redes. E aí, como uma consequência de segunda ordem desse grande movimento de stablecoins, que na verdade está trazendo dinheiro em sua grande escala, na sua forma mais simples, para dentro dessas rails, né, para dentro desses trilhos financeiros novos, são as aplicações, que ainda é incipiente dentro do índice, mas elas se beneficiam diretamente de mais volumetria acontecendo dentro dessas redes. Então, quando você olha as três, assim, nada mudou, pelo contrário, continua no avanço. De fato, teve um evento em outubro ruim, vamos dizer assim, para cripto, que foi esse flash crash. O Lucas falou, o Romero explicou um pouco como se deu isso, né? São aqueles eventos de cripto que no momento, né, você vê aquela volatilidade mais aguda e dá uma assustada. Mas assim, tudo tem seu prós e contras, né? Dá uma limpada na parte técnica do mercado, os fracos ficam para trás, quem não está com alavancagem continua no jogo e assim vai, né? Então, assim, eu até deu 3,5 aí, a gente vem tentando ser super rígido aí respeitando o tempo. Eu vou abrir para perguntas, mas assim, em resumo, se você é assim, tô super sensível de curtíssimo prazo, tem que vender e tal, assim, fica um pouco mais difícil. Para quem acredita na tese, é mais uma oportunidade de acumular e de reposicionar o portfólio, porque os fundamentos continuam a todo vapor para onde a gente acha que tem que estar indo, né? E eu passei pelas três principais teses aqui, as três principais teses estão intactas, melhorando. Então, preços melhores significa oportunidade. É assim que a gente enxerga aqui. Enfim, vamos abrir para Q&A, Lucas. Você está controlando aí, né? Vamos, eu estou deixando até aqui os nossos contatos enquanto eu começo a fazer a primeira pergunta, que é conectada com o que você acabou de dizer, né? Esse processo de rolagem da dívida americana nos próximos 12, 24 meses aí. E aí a pergunta é sobre esse processo. Tem algumas pessoas falando que stablecoins serão possivelmente os grandes financiadores dessa rolagem, né? Uma vez que boa parte das grandes stablecoins é colateralizada em reservas em dólar e em treasuries americanos, né? Todo mundo, acho que acompanha a cripto, já viu um gráfico
relacionado com os maiores holders, ou na verdade em 24 os maiores compradores de treasuries americanos, e os stablecoin issuers, principalmente ali Tether e Circle, estão dentro desse grupo. E aí a pergunta é se isso poderia explicar e justificar possivelmente esse processo e ajudar, na verdade, os Estados Unidos a rolar esses trilhões, possivelmente quase 2 dezenas de trilhões aí de dívida nos próximos anos. Essa nova demanda e Mais o demanda déficit. crescente por stablecoins, mais o déficit. Eu acho que sim, Lucas. Obviamente que isso vai depender do quanto conseguirem exportar o dólar via stablecoin. Na verdade, né, quando você consegue colocar o dólar nesses trilhos de cripto de maneira estrutural, assim, né, o que você está fazendo é exportando dólar, né? Exportar dólar significa que tem alguém financiando indiretamente a dívida americana, né? E se você olhar até os comunicados, até o posicionamento do Bessent, né, secretário do Tesouro dos Estados Unidos, você vem do próprio David Sachs, que é o cara lá do Crypto and AI Czar, eles entendem isso e eles enxergam esse avanço de stablecoin como uma maneira de ajudar assim, nessa situação americana aí que tem pela frente aí, que não tem outro. É o maior evento financeiro do mundo nos próximos 24 meses. É rolar 16 trilhões de dólares de dívida vencendo. Tá? Então, qualquer esforço que vá nessa linha vai ajudar. Obviamente, vai depender do sucesso dessa, dessa estratégia, né? Porque a gente fala-se muito de stablecoin de dólar, mas daqui a pouco vai ter stablecoin de euro, daqui a pouco vai ter stablecoin de yuan, stablecoin de real, como já tem, né? Stablecoin de yen e assim vai, né? Então, não é que o dólar está reinando sozinho nesse novo trilho, embora quando você olha o estoque atual de stablecoin, né, que está em torno de 250 bi, né, Lucas? Já tá tocando 300, as 300. we speak aqui. 95, 90%, entre 90% e 95% é dólar, né? Tem também outras coisas que foram tokenizadas, né? Tem ouro, tem um pouquinho de euro também, mas assim, o grosso é o dólar. Mas sim, é um jeito de exportar dólar e tomara que ajude, porque eu acho que vai ser uma engasopada e tanto, assim, talvez seja a maior fonte de risco aí dos próximos 2 anos é dar algum problema na rolagem dessa dívida americana, né? Isso aí é um assunto e tanto. Mas tá assim, prioridade número um do Trump, do ponto de vista de finanças e do secretário do Tesouro lá, é o que fazer para rolar essa dívida. Ótimo. Tem mais uma pergunta aqui. Como que o forte investimento em inteligência artificial poderia afetar as criptomoedas tanto no curto quanto no médio prazo? Eu acho que talvez até o Romero acho que consiga falar bastante sobre isso. A gente tem Romero é conversado também nosso AI internamente. czar aí. O nosso AI Czar. Porque eu acho que tem duas coisas, não apenas do ponto de vista de investimento, e como que o crescimento de inteligência artificial pode talvez trazer benefícios ou algum tipo de solavanco para cripto, mas eu acho que para a tecnologia em si, né, toda essa criptoeconomia dos agentes de inteligência artificial, na minha opinião, pode ser um grande motor para o próprio crescimento de adoção de cripto, uma vez que um agente de inteligência artificial não tem CPF, né, mas ele pode ter uma carteira no Ethereum. Então, não sei se o Romero quer talvez comentar um pouquinho dessa interseção entre inteligência artificial e cripto, tanto no curto quanto no médio prazo. Boa. Cara, assim, acho que existem diversas, né, formas de você enxergar, acho que uma convergência mesmo, né, como se, de certa forma, é, cripto e AI estão buscando o mesmo futuro, né, é um futuro que envolve, de certa forma, se você pensa na essência, né, AI nada mais é do que também uma tentativa de, né, automação, né, de você tirar
da jogada, né, o ser humano na execução de processos, né, hoje em dia até, né, tomadas de decisões mais complexas, né, via a utilização de agentes, né, e cripto essencialmente também é a retirada do intermediário, né, você, né, conseguir ter todo o processo de execução de transações entre partes em que você não precisa confiar, né, untrusted parties, então envolve uma mesma, né, um mesmo objetivo final, né, que é promover, né, uma eficiência maior, né, e né, você é, necessariamente, né, como o Santana mencionou, em um dado momento você precisa, né, de uma infraestrutura que é imutável, que você pode, né, ter partes transacionando sem precisar garantir confiabilidade, né, e como você tem uma economia onde você tem, de fato, né, AIs se comunicando, comunicando entre si, além da questão toda da infraestrutura que está sendo gerada com AI, né? Assim, a gente está vendo, né, boa parte, né, do fluxo financeiro, né, de investimento do mundo indo para data centers, criação da infraestrutura de AI, né, que acaba sendo algo que é, também demanda uma questão de coordenação, né, dessa infraestrutura que desdobra também em você utilizar a cripto para esse interim. Ou seja, acaba sendo, né, uma convergência que eu diria que é quase que não é iminente, mas é certeira de acontecer, né? Em um dado momento, você ter uma unidade entre AI e cripto para alcançar o futuro esperado, né? De uma automação plena e confiável, sem, né, intervenções que geram ineficiências ou algum tipo de ausência de confiabilidade, né, no processo. É, então, acho que, enfim, o, o futuro que está sendo trilhado é o mesmo. Só corre em vias ainda separadas, e o momento dessa unidade é difícil dizer. Mas, sem dúvida, o mercado vai começar a dizer antes, né? A gente vai perceber isso nos preços. Perfeito. Antes de eu fazer a última pergunta aqui, tem só um comentário, né? Que o Lapenta citou stablecoins no Brasil. E aí veio a pergunta se isso seria o Drex. E o Drex acabou de ser desligado oficialmente pelo Banco Central, né? Por enquanto, talvez, eu não sei se é definitivo, mas pelo menos a proposta original foi reconsiderada. Mas eu acho que o Lapenta está se referindo às stablecoins de fato, né? O Drex é muito mais essa nova plataforma. Era até o mês retrasado aí essa nova plataforma sendo proposta para tokenização do sistema financeiro brasileiro como um todo. Mas quando ele se referiu a stablecoins, eu acho que ele está de fato falando sobre as stablecoins que existem já no Ethereum, na Solana, que são lastreadas e, na verdade, pareadas ao real brasileiro, né? Hoje em dia a gente tem algumas, uma de cabeça que eu acho que ainda é a maior, uma das maiores é o BRZ, né, que tem cerca de 1 bilhão ou mais aí de reais tokenizados, e que já são uma solução bastante importante nessa nova infraestrutura de pagamentos. E a última pergunta para a gente finalizar, também respeitando aí os 45 minutos que a gente normalmente coloca aqui para apresentação, mais perguntas, é a seguinte: muito tem se falado do potencial de Ethereum no longo prazo, né? Lembrando que o Ethereum continua sendo a maior plataforma de contratos inteligentes, não só por capitalização de mercado, mas por valor depositado, quantidade de tokens de stablecoin e projetos de tokenização e finanças que existem em cima da rede. E um ponto relevante é que ele não atingiu ainda uma máxima histórica substancialmente acima daquela de 2021. Na verdade, em agosto desse ano, a gente viu rapidamente o Ether renovando uma máxima histórica ali em quase $4.900, mas ela não se estendeu aí, como foi o caso do Bitcoin,
que após romper ali os $70.000 no ano passado, no final do ano foi aí, ultrapassou os 100, né? E aí a pergunta é, qual a opinião, a nossa opinião, né, que eu acho que a gente já teceu alguns comentários aqui sobre o Ether como ativo e a rede Ethereum, acho que mais propriamente dita como essa grande plataforma de aplicações, né, de infraestrutura em cripto. Acho que o Lapenta já mencionou isso um pouco, mais anteriormente. Eu posso começar e vocês podem me complementar. E eu, na própria pergunta, já mencionei e já respondi um pouco da minha opinião aqui sobre o Ethereum em particular. O Ethereum, nesse momento que a gente fala, ele já tem mais de 10 anos de existência, a rede Ethereum. A gente está a menos de um mês aí de mais uma atualização importante, a Fusaka, né, que vai ser a próxima atualização na rede, que vai mais uma vez aumentar a capacidade de processamento de transações para que possivelmente as soluções de escalabilidade do Ethereum possam processar dezenas de milhares de transações por segundo, né? E a gente imagina que isso seja muito importante, porque como o próprio Romero já citou hoje, a gente continua nessa toada de evolução tecnológica muito rápida, né? Até aqui, o Ethereum, desde 2021, estava fazendo uma grande atualização por ano, possivelmente com essa ativação em dezembro, a gente vai ter pela primeira vez nos últimos 4 anos, 2 atualizações muito relevantes sendo ativadas na rede Ethereum no mesmo ano. Mais cedo, nesse ano, a gente teve a atualização Pectra, que também foi super importante para o stack tecnológico da rede. E é interessante porque isso tudo acontece enquanto a rede Ethereum tem bilhões de dólares de ativos, né, centenas de bilhões de dólares de ativos vivendo sobre ela, né? A rede não para fazer essas atualizações e ela está cada vez mais escalável, apesar de essa escalabilidade não estar na camada base, ela está nas camadas superiores, que por acaso, a maneira como a própria internet escalou, né? Você ter uma arquitetura em camadas. Então, eu diria que do ponto de vista de tecnologia, o Ethereum continua super forte. A gente está vendo o Ether, em particular, com essa pegada de adoção institucional. E a grande questão é quando que a gente vai ter esse momento singular aí, que talvez possa ser relacionado com inteligência artificial também, para que você tenha o tempo todo a rede sendo utilizada e isso gerando cada vez mais demanda pelo seu token nativo, né, o Ether. E aí a gente sempre comenta que em cripto a gente tem uma emissão que é muito fácil de você auditar e seguir ao longo do tempo, com uma demanda crescente, isso historicamente tem feito os preços subirem, né? Então, eu diria que dada a adoção, dada a inovação e os avanços tecnológicos, o futuro e esse efeito rede que o Ethereum já construiu, ele deve ser propagado muito potencialmente aí na próxima década e além, né? Excelente resumo, Lucas. Eu colocaria só uma informação adicional de que quando você olha os dados on-chain, né, o que significa isso, né? Essa é uma das grandes belezas dessa tecnologia, né? Você assiste ao vivo tudo que está acontecendo dentro das redes, né? Não tem essa de esperar o trimestre fechar para sair um balanço auditado com comentários do management, né? Como é comum ou um. Então você tem e a gente tem visto uma atividade crescente, né, na rede Ethereum, nós estamos falando da rede Ethereum especificamente aqui, nas mais variadas verticais importantes, stablecoin emitida, volume de DEX, quantidade de empréstimos em aberto na rede, é, TVL, né, que é o valor locado nas mais diversas atividades que existem dentro da rede, de staking, DeFi e tudo mais. Só que isso ainda não reflete o que a gente acha que está por vir, que é o que está sendo preparado com essa Stablecoin Act, Genius Act, todas essas movimentações das empresas, toda essa discussão que vai provavelmente numa janela assim de novo, né, que é o que a gente gosta de olhar mais de longo prazo, próximos 2, 3 anos, trocar provavelmente por uma ordem de magnitude. Uma ordem de magnitude que é 10 vezes, é 10 vezes maior do que está hoje. Entendeu? Então, você tem
assim, o mercado ainda está tradando muito na promessa, né? Porque a gente está falando tudo isso aqui que a gente está falando ainda só aconteceu, está acontecendo na preparação. Ainda não entrou essa volumetria louca que a gente acha que vai acontecer. Mas o que está indicando é que você tem todo dia anúncios de que isso vai acontecer. O mercado está se preparando para ter uma volumetria muito maior, né? Então, é um pouco dessa dicotomia de mercados, assim, de que, assim, pô, um monte de anúncio, mas, pô, não mandou, não está no all-time high, o que está acontecendo? Aí ainda tem essas volatilidades, assim, intra-ciclo, intra-mês, né? Aí você fica com, de novo, para encerrar o meu primeiro, o começo da minha fala aqui, quando o Lucas passou lá, se nós estávamos num bull ou num bear trap, e eu falei, cara, a gente está num momento com nebulosidade maior, mas quando você para olhar, respira, joga água no rosto e separa as coisas, você entende? A gente começa a ver essas coisas acontecendo. Então, assim, essa é a promessa. O cripto ainda continua com aquela expectativa de retornos grandes, enormes, e só vai acontecer tendo adoção, tendo regulação, e tudo isso está andando. E a gente, assim, acontecendo essa história de stablecoin, que está acontecendo, nós vamos parar daqui 2, 3 anos e ver que não tem mais 160 bi de dólar de stablecoin no Ethereum, tem 1 tri 600, se não tiver mais, né? E aí mudou uma ordem de magnitude, entendeu? É um pouco o espírito da nossa visão aqui de longo prazo aí. E acho que é isso, Mara- né? Maravilha, estamos aqui 10 para as 4. Conseguimos cobrir aí as 4, 5 perguntas que chegaram. Mais uma vez eu agradeço a presença de todos. A gente teve um bom quórum mais uma vez aqui, apesar do price action geralmente negativo em outubro. E continuamos aqui, né? Qualquer dúvida, entre em contato com o time de RI nosso. E mês que vem estamos aqui de volta, né? Em dezembro estamos aqui mais uma vez, possivelmente para falar sobre 2026, né? E espero que vocês estejam aqui conosco mais uma vez. Agradeço aí ao Lapenta, ao Romero e a atenção de todos e um ótimo novembro para todos. Obrigado a todos aí mais uma vez. Obrigado, pessoal. Valeu.